Pode sim, o que você quiser. Espera um pouquinho. Pronto. Bom. Não, na verdade, a prova... Deixa eu só ver ela aqui, que eu tenho algumas coisas que eu queria falar. Só deixa eu ver a ordem que eu falei as coisas aqui. Isso aqui. Aqui. Claro que a internet não pega, né? Por que eu não deixei aberto o PDF? Mas eu lembro. Bom, eu vou falar algumas coisas que eu notei que vocês não estão entendendo direito, tá? E aí, se vocês quiserem tirando dúvida também sobre isso, vocês vão, tá? Então, assim, eu vi muita gente que se enrolou para entender isso aqui. Isso aqui não é nada mais do que um sinônimo para, digamos que aqui seja componente, tá? Ou seja, esse delta de Dirac com 3 ali, ele não tem nada a ver com nada ao cubo, tá? É uma notação compacta para você não precisar escrever 3 deltas de Dirac. É só isso, tá certo? E eu vi que alguns de vocês não têm uma clareza absoluta disso. Ou estavam muito nervosos na hora da prova e não conseguiram entender isso, né? Outra coisa... Você tem uma coisa desse tipo aqui, exponencial de lambda. Isso aqui vai ser, através dessa expressão, vai ser simplesmente delta exponencial de lambda x1 e assim por diante. Certo? Então, se você usa aquela propriedade aqui, né, da delta de Dirac com um argumento, né, uma constante multiplicando o x, então tem que ser ao cubo por causa disso. Certo? Então, só outra coisa que eu vi as pessoas tendo... se confundindo. Outra coisa, e aí um pouco mais complicado, é o seguinte. x2. Eu perguntei isso no começo do curso para vocês. Eu falei que se vocês não tivessem à vontade com esses conceitos, eu voltaria neles, entendeu? Eu vejo que vocês não estão à vontade. Um ket x, ou um bra x2, ou um bra x1, não é um estado normalizável. Se você colocar 1 igual a 2 aqui, se você for calcular isso aqui, né? É delta 3 de x1 menos x2. Isso aqui claramente não é normalizável. Se você pensar que isso aqui é a sua função de onda, ou seu estado, então quando você calcular o módulo quadrado desse negócio aqui, vai ser um módulo quadrado de uma delta de Dirac. Que é pior ainda do que uma delta de Dirac, porque a delta de Dirac já vai para zero quando for, né? Quando o argumento vai para infinito, quando o argumento vai para zero. Ela ao quadrado vai, digamos, para o infinito ao quadrado. O infinito é ainda menos controlável. Porque esse cara aqui, se você integrar, ainda dá 1. Agora, esse cara ao quadrado, se você integrar, ainda dá infinito. Entendeu? Nesse sentido que ele é pior do que o infinito da delta. Tá? Então, vocês não podem fazer isso aqui. Isso aqui não tem sentido, tá? Esse estado não é normalizável. Essa expressão aqui não faz sentido. Esses caras aqui fazem sentido no sentido de distribuições, dentro de integrais. Tá? De forma bem simplória aqui para explicar o procedimento. Tá? Então, teve gente que partiu disso aqui normalizado, se confundiu. Né? Teve gente que simplesmente, em vez de pegar essa expressão aqui e a conservação dela, no sentido de que se você botar um operador unitário aqui, né? x1, operador unitário qualquer, x2, né? Naturalmente tem que ser a mesma coisa. Isso aqui não está errado, mas como é que se diz? Espera um pouquinho, não foi isso que eu queria dizer. Quem fez isso até fez certinho. Aí pega a conservação aqui. Tá, o que eu ia criticar? Tinha mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. Bom, de qualquer forma, atenção a esses conceitos. Se vocês ainda não tiverem com eles com clareza, vocês falam para mim o que ainda não está claro e a gente vê com os monitores, eu passo um exercício específico, alguma coisa para vocês treinarem isso aqui, para essas ideias ficarem mais claras, tá? Associado a elas, outras coisas parecidas, né? Ou seja, D3x.
Poxa, pessoal, isso aqui D3x é um sinônimo para mesma coisa, né? dx1, dx2, dx3. Certo? Vocês não podem pegar uma transformação do tipo x, linha igual exponencial de lambda x, botar um d aqui, dx' igual exponencial de lambda dx, né, com ou sem seta, e depois levar isso ao cubo. Isso não faz sentido, pessoal. É uma troca de variável, que você está trocando todas as variáveis, né? x1 vai, né, x1' é exponencial de lambda x1, mesma coisa para outra, mesma coisa para outra. Você está fazendo o jacobiano da transformação, e por acaso essa transformação é simples o suficiente para o jacobiano, isso é simplesmente o produto, né, do coeficiente aqui para cada uma das transformações. Tá? Então, assim, isso aqui é cálculo, sei lá, 2, 3, não sei onde é que vocês aprendem isso. Né? Então, sendo um pouco chato com vocês, esses são conceitos que eu já esperaria para vocês que estão no fim do curso, vocês já tivessem com eles automatizados. Tá? Eu sei que a gente se confunde ainda no fim do curso e tal, mas vocês têm que... Não sei qual é o objetivo de vocês especificamente, se é continuar a carreira como físicos teóricos, ou pelo menos, mesmo que seja físico experimental, tem que saber isso bem, entendeu? Mas sim, são conceitos que vocês têm que saber de forma fluida já. Tá? Não precisa, não dá para parar para pensar nesse tipo de coisa ainda, porque senão, na hora que a gente chegar um pouco mais para frente nesse mesmo curso, cara, se vocês se enrolarem nesse tipo de coisa aqui, as contas longuíssimas que vocês vão ter que fazer, vocês vão ficar no comecinho delas, entendeu? Tá? E aí para isso não tem segredo, pessoal, é treinar, é fazer conta. Pô, eu tô confuso então em relação a isso aqui. Pega um livro de cálculo, faz um monte de conta, e aí isso treina. E com o tempo vocês automatizam isso aí na cabeça de vocês, tá? Só estou falando isso porque às vezes eu vejo que o conceito de mecânica quântica em si, a pessoa está entendendo um pouco melhor, mas está ficando no caminho porque se enrola com passos de contas que já deveriam estar automatizados, entendeu? Não sei o quanto disso é nervosismo também, eu sei que fazer prova, né, fazer entrevista assim, pode ser um pouco intimidador para quem não gosta desse tipo de interação, mas... Aqui, outra coisa interessante é que ninguém fez isso aqui da forma mais fácil, né? Porque você tem que o d lambda aplicado em x exponencial de 3 lambda sobre 2 x exponencial de lambda, certo? Só que você sabe que esse cara aqui é um operador unitário, certo? Então, se eu aplicar o inverso aqui, ó, de lambda, d lambda, isso aqui vai ser esse inverso aplicado aqui. 3 lambda sobre 2 d lambda x exponencial de lambda. Certo? Ou seja, esse cara tem que fazer alguma modificação nesse cara aqui para a gente... Opa, esqueci aqui. Tem que fazer uma modificação nesse estado aqui para a gente voltar para o lado esquerdo, que vai ser esse cara com essa identidade, que é o próprio x. Certo? É fácil ver, né? Que esse cara aqui, ó, ele tem que multiplicar esse argumento por exponencial de menos lambda. E aqui tem que ser pré-multiplicada por exponencial de menos 3 lambda sobre 2. Ou seja, o efeito desse cara aqui, ó, exponencial de 3 lambda sobre 2, sobre esse cara aqui tem que ser exponencial de menos 3 lambda sobre 2, o argumento exponencial de menos lambda. Professor, era isso que você estava falando para mim, aquela que eu estava aplicando D dagger? Isso mesmo. Porque D dagger de lambda é igual a D de menos lambda. Isso vai acontecer sempre que esse cara aqui for um grupo a um parâmetro. Isso pode ser feito em qualquer tipo de estado? A gente, Isso. Por exemplo, então, se eu fazer translação, eu sei que o estado vai para um x, para um x mais z. Então, o dagger vai ser x menos z. Eu posso sempre fazer isso. Isso. Usar que ele é uma transformação unitária, então
Isso? Pode sim, pode sim. Mas na verdade é mais geral que isso ainda, porque o que você consegue descobrir, na verdade, é que D de lambda 2 é igual a D de lambda 1 mais lambda 2. Isso aí eu... Então é grupo a um parâmetro, né? Então se você botar lambda 2 igual a menos lambda 1, esse lado aqui tem que dar a identidade. Mas isso aí não tá com detalhe, né? Não, mas aí que tá. Você faz assim, ó. Você bota, digamos, o lambda 2 igual a menos lambda 1. Então vai ficar assim. Lambda 1, D, menos lambda 1, igual a identidade. Aí você fala o seguinte, identidade é uma coisa única. Então esse cara aqui precisa ser o D-Dagger. Tá? Porque agora você pode fazer o seguinte, ó. Você quer pensar no seu psi com a modificação, só que projetado, né? Então você quer o seguinte, x, d, lambda, psi. Tá? Pensa nesse cara aqui, então você vai ter uma coisa do tipo... Vou fazer uma anotação aqui, se vocês não entenderem, vocês me avisam, que outra coisa que agora eu acabei de lembrar que vocês confundiram também. D, lambda, dagger, aplicado em x, dagger. Tá? Isso aqui, psi. Oi? Isso? Não seria o D-Dagger ficar no Bra? Não. É isso aqui que eu acho que vocês estão confundindo também ainda, tá? X, dagger, é igual a X. Tá? Então esse cara aqui, com o dagger aqui, é um Bra. Tá, você não colocou o D aplicado, porque tem também a anotação onde você coloca o D-Dagger aplicado no... É ela que eu estou tentando explicar de forma mais precisa, entendeu? O que é dizer que então é D-Dagger atuando nesse cara aqui? É você pegar esse cara aqui, né? Você pode pegar dagger, uma das daggers faz isso aqui, tá? Aí, o problema é que frequentemente a gente trabalha com operadores hermitianos, então isso aqui não importa, então você passa por cima sem prestar muita atenção. Mas na prática é isso que você está fazendo. Você sabe geralmente a determinação de um operador no cat. Tá? A determinação dele no estado dual, digamos assim, é determinada dessa forma quando existe um mapa entre um e outro, entendeu? Tá? Não sei esse aí, quando eu estava fazendo lá dentro da normalização, se igual a 1, então, se D dagger, D, se é o quê? Entre 1. Daí eu fiz lá, o negócio de o XX, é produto lá do XX, é integral. Só que daí eu tinha errado esse negócio. Quer dizer, o meu deu certo, né? Mas não deu certo porque foi... E aí, usando esse resultado que a gente viu aqui, fica bem fácil, né? Porque agora você já sabe que esse cara aqui vai ser exponencial de menos 3 lambda sobre 2 x exponencial de menos lambda, dagger, psi. E aí pronto, aí o dagger desse cara aqui é uma constante, esse cara é uma constante real, então não faz nada, esse cara vira Bra, e aí você tem o resultado que a gente tinha lá do exercício, bem de forma mais fácil. Mas vocês fizeram do jeito que eu queria que vocês fizessem, de qualquer forma, que foi a maneira que eu mostrei todas as ações dos operadores, tá? Só que, como eu acho que 2 de vocês fizeram assim, eu achei interessante mostrar os detalhes, tá? Deixa eu ver... Tá? E a última coisa, isso aí novamente não é uma crítica, é só para, eu acho que complementar a compreensão de vocês, em relação à pergunta, né, se D é um operador escalar. Vou falar. Porque eu lembro que o desenvolvimento foi feito na aula, quando você tinha o operador vetorial, e daí você passava o operador vetorial, uma forma de nós fazer infinitesimal o operador, nós falávamos fazer infinitesimal a notação do vetor do estado. E daí a gente chegava naquela álgebra. Deixa eu tentar entender o que você está falando. Tá, tudo bem, você está lembrando de como a gente deduziu a álgebra dos...
do gerador de rotação através dos infinitesimais, tudo bem, sim. Mas aqui é outra coisa. Um operador vetorial é um operador que satisfaz isso aqui, né? Essa aqui é a matriz de rotação, IJ, VJ. Esse é um operador vetorial. E daí, você consegue chegar naquela álgebra de Lie do gerador. Por exemplo. E daí, o que eu tinha quando eu chego naquela álgebra, eu tenho operadores vetoriais. Então, caso o meu operador não seja aquilo, eu vou ser vetorial. Isso. Deveria escalar. Não. Não é suficiente. Não, justamente. Não ser vetorial não significa que ele seja necessariamente escalar, porque está supondo implicitamente que só existem escalares e vetores, né? Mas existem tensores, existem coisas mais complicadas. Então, por isso que vocês, ao verem que LI comuta com D, imediatamente você já pode pensar, isso é outra coisa, novamente, agora falando, eu lembrei que vocês não têm clareza. Esse cara aqui, ele é o operador unitário. Ele é gerado pelos L's, que são operadores hermitianos. Então, um U aqui qualquer, um U qualquer aqui, ele pode sempre ser escrito como exponencial de menos I θ vetor escalar L dividido por H cortada. Tá? Sempre assim. Foi essa brincadeira que a gente fez, né? Pega uma rotação, particiona a rotação em várias rotações pequenininhas, né? Pega na mesma direção sempre, porque aqui elas comutam se for na mesma direção. E aí reescreve esse cara como sendo identidade mais a expansão, que é o gerador, manda o número de partições para infinito, e isso aí dá uma exponencial. É aquela brincadeira padrão, né, de quando você tem um grupo aditivo, você consegue reescrever em termos de uma aplicação de uma exponencial. Se isso aqui é verdade, então isso implica que uma rotação qualquer, fazer do jeito tradicional, isso implica que esse cara aqui é igual a D. Tá? Você pode jogar o U pela direita, pela esquerda aqui, vai ficar o comutador, mesma coisa, tá? Mas isso aqui que mostra que o negócio é um escalar. Tá? Porque você poderia muito bem descobrir que esse cara aqui não é vetor, mas quando você rodar aqui vai aparecer tipo, duas matrizes de rotação R ali. O negócio se comporta por alguma razão como uma componente de um tensor de segunda ordem. Ou pior, do tensor de terceira ordem, ou coisas mais complicadas, entendeu? Isso pode acontecer. É claro que vocês já tinham várias dicas de que isso não ia acontecer quando vocês viram, né, que o D, ele é Px mais X e P. Certo? Vocês poderiam ter lembrado, quer dizer, vocês poderiam ter usado isso aqui de forma um pouco mais eficiente também. Tá? Obviamente, não é uma crítica, porque... Não é uma crítica, não. É porque é uma coisa um pouco, talvez, mais difícil de ver. Mas se você bota aqui um operador U aqui, ó, no seu D, U, isso vai ficar o quê, ó? Vai ficar U aqui, o dagger aqui, U aqui, o dagger aqui, U aqui, né? Eu posso botar sempre entre dois operadores um U dagger ou dagger U. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Cadê? U dagger P U, tudo isso aqui, escalar U dagger X U, mais isso aqui, né? Sobre 2. Certo? Só que isso aqui, ó, pessoal, atuando no P, faz o quê? Faz o P girar. O P gira com a matriz R. Só que a matriz R, ela preserva o produto interno. Certo? É assim que a gente, na verdade, deduz elas. Então, daqui direto, você já percebe que esse cara é um escalar. Então, aquela intuição que vocês tinham de que se o operador é definido através de produtos escalares de vetores, então ele é escalar, ela se de fato é verdade. Tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Bom, pessoal, isso eu acho que é o que eu queria dizer sobre a prova. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm dúvida que é alguma coisa que vocês querem perguntar sobre ela? Tranquilo?
Ah, pode falar. Ele quer fazer a transformação dos espaços de coordenadas para conceito no momento. Eu fiz também depois que para fazer as transformações de espaço, você tem que fazer uma transformação Uma transformada. transformada de Fourier. Isso. Eu não tenho ideia. Era pra gente saber isso enquanto não, né? Caramba, era muito. Não, vocês não viram transformada de Fourier em mecânica quântica? Na mecânica quântica eu nem sabia. Porque também depois, na verdade, eu só peguei X e coloquei P, dá certo porque é uma gaussiana. Na verdade, troca a posição de uma coisinha lá. Então, mas se fosse qualquer outra função, eu faria a mesma coisa e eu não saberia por que estaria errado. Então, você agora não parece que eu tinha visões deles. Não, mas espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma continha aqui, vocês me digam se vocês viram isso ou não, tá? Vocês têm o seguinte, vocês têm o operador P, unidimensional, tá? Vamos simplificar a nossa vida. P atuando no estado P, esse cara aqui é alto valor P, P, tá? Ou seja, P é um operador hermitiano, então ele satisfaz um problema de alto valores, a gente escreve o problema de alto valores aqui. Aqui a gente vai botar um X, P é igual ao quê? P, X, P. Tá certo? Bom, mas esse cara aqui, a gente sabe como é que é a atuação dele. Isso aqui é menos H cortado, D, dx, de XP. Tá certo? Oi? Ah, eu esqueci. Obrigado. Tá? P, XP. Vamos chamar esse estado aqui, só para simplificar nossa vida, de psi px. Tá? Então isso aqui é uma coisa que satisfaz essa equação aqui, ó. I menos I h cortado d dx de psi de p igual a p psi de p. Bom, qual é a solução dessa equação? O que é psi de p? Né? Exponencial de I xp sobre h cortado. Tem certeza? Não, porque ó, o d dx derruba o I com menos I dá 1, o P sobrevive e o h cortado corta. Tá? Então veja, essa aqui é essa projeção aqui, ó. Tá? Então, se eu sei quem é x psi, agora um psi é uma função de onda arbitrária, tá? Não tem nada a ver com esse psi aqui, não. Não é o psi p, tá? É um psi qualquer. Então você conhece esse cara aqui, você chama de psi de x. Certo? Aí você pode falar o seguinte, bom, se eu sei quem é psi de x, como é que eu calculo psi de p? Mete o x aqui no meio, que é uma partição da identidade. Então isso aqui vai ficar assim. P, x, x, psi. Dx. Ou seja, P, psi, esse é igual a integral de dx de quê? Esse cara aqui, ó, é o complexo conjugado daquele cara ali. Vai ficar exponencial. Aqui, pessoal. Aqui eu não falei nada sobre a normalização desse estado, tá? Na verdade, eu tenho um raiz de 2π aqui, tá? Depende de como você escolhe, mas vamos deixar assim. Vai ficar menos I px sobre raiz de 2π psi de x dx. Tá? Então, tem dx demais aqui. Tá? Então, não é que você tem que fazer uma transformada de Fourier porque você tem que saber. Ela aparece naturalmente quando você calcula justamente que as ondas planas são
as representações em termos de funções de onda dos autovetores do operador momento. E, cara, isso aqui é tipo, mecânica quântica 1 mesmo. Era para vocês terem visto. Se não deram passaram para vocês, foi, eu acho que uma falha. Tá? Vocês não viram nada disso? Ninguém viu? Ninguém. Tá? Não. Se você pegar o livro do Shankar, ele explica isso aí no primeiro capítulo, eu acho. Tá certo? E, na verdade, isso é uma técnica bem geral, tá? Você tem aqui podia ser P, mas podia ser qualquer outro operador. Aí você calcula, né, basicamente, a projeção dele na base X, aí você na base X geralmente você conhece a representação em termos de operadores diferenciais, então você transforma o seu problema de autovetores num problema de equações diferenciais, geralmente ordinárias, né? Não, pode ser mais complicado que isso. E aí você resolve o problema de equações diferenciais e aí você encontra a relação de uma base com a outra. Certo? Mais alguma coisa? E aí, cuidado, tá, pessoal? Que a transformada de Fourier de uma gaussiana troca a posição da variância. Né? Se ela em x tem, se a variância é sigma quadrado, então ela em P vai ser 1 sobre sigma quadrado. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas você pega aqui, ó, menos x quadrado sobre 2 sigma quadrado. Né? A variância dessa gaussiana é sigma quadrado. Se você faz a transformada de Fourier, esse negócio é exponencial de menos P quadrado sobre 2. Aí aqui a sua variância, em vez de ser sigma quadrado, é 1 sobre sigma quadrado. Tá? Se por algum acaso você começa com uma coisa com variância 1, você não vai perceber a diferença porque 1 e 1 sobre 1 é a mesma coisa, tá? Mas para qualquer outra variância, não. Vocês fizeram faz quanto tempo mecânica quântica 1? Semestre passado? Eu acho que esse é um curso, já está tendo essa reformulação, né, do bacharel. É um curso que se você pegar lá, pelo menos, o professor só não parece melhor, porque eu estou vendo que tem uma discordância do que da interpretação da Emerson. Porque ele pegou o Griffiths e seguiu. O Griffiths não fala essas coisas? Essa interpretação do momento eu não sei disso, não. Ele não passou. Tá. Não, sem dúvida, isso precisa estar bem pensado na reformulação do curso. E o problema é que a gente não tem, você vê, a contratação está super defasada, então o núcleo de física teórica, que são as pessoas mais com essas coisas bem frescas na cabeça o tempo todo, que serão as pessoas melhores para dar esses cursos, é um número finito e pequeno, né, de pessoas, então fica difícil. Então acabou ficando o que vocês fizeram com... Deixa eu falar. Na verdade, isso não é. E uma pergunta, com relação à contratação sua, o Brasil teve um decreto reduzindo o número de contratação de professores, né? Isso já está surtindo um efeito pesado aqui no departamento de vocês? Na prática não, porque não se contrata mesmo, faz bastante tempo. Quer dizer, eu fui o último contratado. Mas, assim, em teoria piora a situação que na prática já estava ruim, né? Assim, em termos de número de docentes, né? Bom, mas deixar isso para lá. Bota aqui a assinatura de vocês. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, pessoal? Oi? Criança doente. É uma coisa, uma festa. Mas foi bom, pelo menos eles ficaram doentes no feriado, que a gente conseguiu cuidar em casa sem ter que trabalhar, então foi mais fácil. Cara, ó, 2022, eu não sei se pra vocês está sendo bom. O fim da pandemia é bom, tá? Eu tô feliz que tá terminando, a gente tá aqui, já é muito melhor do que aquela porcaria online. Mas, cara, de resto, pra mim, foi só derrota.
Pessoal, então a gente no finzinho da última aula, a gente falou um pouco ali da interpretação dos harmônicos esféricos, né? Quando a gente pega um L muito grande, ele se aproxima do que você esperaria de uma coisa clássica, né? Que ele começa a ficar bem localizado, ou seja, se você tem um L com um momento angular só na direção Z, então você mostra que aqui os Y, né? Os harmônicos esféricos, eles estão todos presos no disco XY, né? Que é o que você espera, ou seja, tem um momento angular aqui, nessa direção, então o movimento está se dando todo nesse plano. A mesma coisa para as outras projeções, mas é o que eu falei para vocês, é uma coisa mais de vocês desenvolverem a intuição, eventualmente talvez pilotando e tal, é aquilo ali num programa, tá? Agora a gente vai ver mais ou menos o que acontece quando a gente tenta resolver problemas de simetria radial, tá? Então aqui nesse caso, a nossa newtoniana, eu já vou escrever a representação dela, tá? Para funções de onda na base x. Então esse cara aqui fica assim, 2μ. Mi, pessoal, vocês não viram o átomo de hidrogênio, né? Que eu também vou ter que dar um jeito de fazer vocês verem alguma coisa, porque terminar um curso de física sem saber o átomo de hidrogênio é, tipo, uma tristeza. Então, o Mi aqui, vocês viram o que é Mi? Que é a massa reduzida, porque você tem que trabalhar no centro de massa e tal. Vocês viram isso, né? Ah, vocês viram o átomo de hidrogênio, então? Imagino você em slide e na última semana o professor de como ele postou um material a respeito. Entendi. Ele não vai variar por isso. Tá. Bom. Mas não, você pode falar o que você quiser aí, os detalhes. Porque assim, tem muitas coisas ali que ficam menos, como é que se diz? Menos abstratas, sabe? Mas vamos mandando. Tá? Então esse aqui é o Laplaciano em quadradas esféricas, vocês estão cansados de ver isso aqui já. E aí toda vez que eu falo isso eu fico com medo de vocês falarem, não, eu nunca vi isso. Bom, esse é o terceiro ano que eu estou dando aula. Não deveria fazer muita diferença, né? Deixa eu ver se eu esqueci. Bom, então, como sempre, ou como quase sempre pelo menos, você quer resolver um problema com simetria esférica, se você encontrar os autovetores, né, ou as autofunções da newtoniana, você encontra basicamente a base que te simplifica o problema, porque você sabe trivialmente como é que ela evolui no tempo e você sabe evoluir qualquer outra coisa que você possa eventualmente decompor nessa base, tá? Então, você tem aqui, atuando num certo psi de x, vai ser igual a uma certa energia, e aí a gente vai dizer que esse cara aqui é um autovetor, então esse cara é um autovetor com energia E, tá? Psi de x, certo? Aqui a gente já escreveu em coordenadas esféricas, nosso problema tem simetria esférica, então é natural que a gente escolha como operadores para rotular os nossos estados a própria newtoniana. Como tem simetria esférica, então ele comuta com todos os L's. Então, é natural a gente escolher L quadrado, tá? Mas como os L's não comutam entre si, eu não posso escolher os três para representar meus operadores que comutam entre si e que rotulam os meus estados. Então, eu escolho um só, tradicionalmente chama de LZ esse cara, mas é claro que problema a problema, você alinha o LZ na direção que te convém mais, tá? Bom, então aqui, esse cara aqui, ele vai depender do E, do L e do M. Do E, do L e do M. São os três rótulos, tá? Em princípio, é claro que você poderia encontrar que, na verdade, isso aqui ainda é degenerado em relação a um outro
rótulo qualquer, tá? Mas no caso do átomo de hidrogênio sem spin, digamos assim, isso aqui é suficiente para descrever os seus estados, tá? Fecha totalmente os estados. Ok. Bom, a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, que esse pedaço aqui, ó, é o pedaço cujo os os harmônicos esféricos são autovetores, certo? Com alto valor L vezes L mais 1, né? Então, a gente pode agora usar essa ideia para escrever o nosso psi de E, L, M como sendo uma função R de E, L e M vezes Y, L, M de θφ. Tá certo? Se eu faço isso, o que eu encontro? Eu encontro que H psi de E, L, M vai ser igual ao quê? Esse cara, atuando no meu psi, vai dar menos L vezes L menos 1. H cortado ao quadrado, L vezes L menos 1, mais 1, certo? Então eu posso reescrever esse cara assim. Deixa eu ver. Menos H cortado ao quadrado sobre 2μ. Quadrado, deu R quadrado, deu R, tá certo? Aí aqui, ó, tem um R quadrado aqui, um R quadrado aqui, e o resto é o operador da parte angular, tá? Então isso aqui vai ficar assim, menos L mais 1 dividido por R quadrado, fecha, mais V de R, tá? Só uma coisa que eu não chamei atenção, esse cara aqui ele tem simetria angular, né, simetria esférica, então por isso que o potencial só depende do raio, tá? Senão ele poderia depender de θ e φ, certo? Quando eu falo que todo mundo comuta aqui, ó, implicitamente eu estou dizendo que aqui não tem uma função explícita de θ e φ, certo? Ou melhor, potencial não depende explicitamente de θ e φ. Bem, esse cara aqui atuando em psi L M, tá certo? Tá? Eu fiz, eu não sei se vocês acompanharam, mas o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou implicitamente escrevendo esse cara aqui dessa forma, tá? E lembrando que quando esses operadores aqui atuam aqui, o resultado que eu obtenho é menos L vezes L mais 1 sobre R quadrado vezes a mesma função. Aí eu reescrevo esses caras aqui para cá de volta, tá ok? Beleza. Mas veja, isso mostra para mim que esse operador diferencial aqui só atua em R, tá? Então eu posso escrever assim, eu vou pegar esse lado direito, eu vou escrever no lado esquerdo, tá? E vai ficar assim, menos H cortado ao quadrado sobre 2μ, 1 sobre R quadrado, ddr, R quadrado, ddr, menos L mais 1 sobre R quadrado, mais VR, tá certo? E ó, isso aqui vai atuar o quê? Vai atuar nesse produto aqui, de R, L, E, L, M, psi L, M, tá certo? Igual a E de R, E, L, M, psi L, M. Tá certo? Bom, só que veja, aqui não tem mais nenhum operador que dependa de θ e φ. Tá? Então você pode cortar dos dois lados. Se você não tiver à vontade com cortar dos dois lados, você tem que lembrar que esse cara aqui é uma função completa, né? Então você poderia pensar que você multiplicou dos dois lados por y, L', M' de θφ, integrou em θφ, usou o que a integral desses caras dá, os deltas de Kronecker, tá? E isso é equivalente a cortar dos dois lados. Tá? Ok? Beleza, então a nossa equação agora para resolver é essa.
Então a beleza do problema com simetria esférica é que você consegue reduzir ele a um problema de equações diferenciais ordinárias no raio. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte. Aqui nesse operador não tem nada que me refere ao valor de m. Certo? Então, naturalmente, esse cara aqui não vai depender de m. Tá certo? Eu posso tirar o m daqui. Na verdade, você já poderia ter adiantado isso aqui na cabeça de vocês quando vocês lembrassem o seguinte. Esse cara comuta com todos os L's. Lx, Ly, Lz. Esse cara também comuta com todos. Exceto esse aqui. Esse não comuta. Mas como esses aqui comutam com Lx, Ly, então eles comutam com L mais e L menos. Então um autoestado deles aqui, ó, não pode perceber o M. Né? Ou seja, a parte do seu autoestado que só depende da energia e do momento angular total não pode depender do M. Porque senão não comutaria com o L mais e L menos, que aumenta o M ou diminui o M. Por isso que esse pedaço aqui, ó, não depende de M. Tá? Na prática, você vê isso olhando para o operador diferencial. E vendo que o operador diferencial não depende explicitamente de M. Tá certo? Ok. Tá? E isso significa também que esse cara aqui são autoestados degenerados com degenerescência 2L mais 1. Certo? Que são todos os valores de M que eu posso colocar e ainda ter os mesmos autoestados de R de EL. Tá certo? Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Tá? E aí a gente tem que lembrar que, além de tudo, além do que a gente acabou de discutir, esse operador diferencial define aqui quem são esses meus autoestados, mas esse operador diferencial está definido entre 0 e infinito, não de menos infinito a mais infinito, o que pode criar certas novidades aqui para a gente, tá certo? Então vamos lá. E além disso, a gente pode interpretar esse pedacinho aqui como um potencial repulsivo. Tá? É um potencial que está afastando a partícula. O que é normal, ou seja, uma partícula que está girando em torno da outra, quanto maior o momento angular dela, mais você espera que tenha essa força jogando ela para fora. Tá certo? É só você, se você tiver... Cadê? Você falou repulsivo, mas na negativo em inglês é achar que ele é atrativo. Não, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque ó, tem um menos aqui e esse menos aqui. Beleza. Porque a partir desses do L, então, que a partícula acaba tendo essa repulsão. Mas assim, eu acabei de pensar aqui que talvez a palavra repulsão seja ruim, porque repulsão ela remete a gente ao caso clássico, em que na verdade aqui a gente está tentando pensar nas autofunções que representam os estados dessas partículas que estão girando, tá? E aqui você tem que pensar que quanto maior o momento angular, você espera que esse estado seja, digamos, jogado para fora, ou seja, a probabilidade... Né, pensa intuitivamente, quanto maior o momento angular do meu estado, eu espero que a probabilidade da partícula ser encontrada cada vez mais distante. Certo? Está fazendo um negócio com um momento angular maior. É claro que não é tão simples assim, porque você pode pensar, não, mas espera um pouquinho, na verdade pode estar mais rápido, mas uma outra combinação complicada que mantém o raio, mas intuitivamente a ideia é essa, tá? Ficou mais claro? Tá. Beleza. Então vamos pensar aqui, vamos estudar essa equação aqui. Para quem fez Física e Matemática 2 comigo, lembra que nesse tipo de situação a gente tem que tomar um pouco de cuidado a estudar o operador diferencial, porque o operador diferencial ele tem um termo de derivada segunda e um termo de derivada primeira. E quando você quer estudar os comportamentos assintóticos, é muito difícil você estudar o comportamento assintótico quando você tem duas funções independentes.
Né? Numa equação diferencial de segunda ordem, geralmente a derivada zero, né? E nenhuma derivada é a derivada primeira, elas são independentes, são condições que você tem livres, certo? Então, quando você vai olhar para essa equação diferencial num certo ponto, digamos assim, você não tem clareza exatamente do que está acontecendo, justamente porque você tem essas duas escolhas, certo? Mas você pode fazer um truque simples, que é mudar a variável aqui. Essa variável R a gente vai mudar ela para uma variável chamada U, para a gente eliminar o termo de derivada primeira que vai aparecer daqui. Tá certo? Ou seja, pensa no seguinte. Eu vou pegar só o operador diferencial para simplificar a vida, tá? Vai ficar assim, 1 sobre R quadrado, d dr, R quadrado, d dr. Vou botar uma função f qualquer aqui, tá certo? E vou chamar esse cara aqui de um operador dr atuando em f. Deixa eu ver se é isso que eu quero. É isso aí. Tá. Agora pensa o seguinte. Se eu escrevo meu f como sendo g sobre r, o que acontece com esse operador aqui? Vai ficar assim, 1 sobre r quadrado, d dr, r quadrado, e aqui vai ser a derivada da minha f, que é dada por isso aqui, certo? Então, a derivada aqui vai ficar g' sobre r, tá? Menos g, vou botar um r quadrado aqui, sobre r quadrado. Tá certo? Esse cara vai embora com esse cara aqui. Isso aqui tudo é D, operador D atuando em quê? Em G sobre R. Tá certo? É só porque aqui, quando eu derivar em relação ao R, vai ficar assim, menos 1 sobre R quadrado, só que está aqui multiplicando, tá vendo, por R quadrado. É o R quadrado aqui, tá? Tá? E esse cara aqui corta com esse 2 aqui. Tá? Agora veja, eu tenho 1 sobre R quadrado d dr de R G' menos G. Isso aqui é D, operador R, de G sobre R. Tá certo? Mas veja, quando a minha derivada atuar aqui, eu vou ter G'. Quando a minha derivada atuar no G, eu vou ter G' também. Então esse cara vai embora. Vai sobrar só o quê? 1 sobre R, G, duas linhas, é igual a D, R, de G sobre R. Tá? Então vocês viram que esse truquezinho aqui de redefinir minha função como uma outra função dividida por R, tira da dependência, né, do operador o termo de derivada primeira, porque ele se compensa, ele vai dar justamente o termo de derivada primeira desse pedaço aqui, se compensa com o termo de derivada primeira desse cara aqui, e no fim sobra só a derivada segunda. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A gente só pode fazer isso se o R que a gente está trabalhando depender inversamente do raio. Porque a gente está agindo aquele operador numa função R. E daí você fez todo esse movimento baseado no que a gente está agindo numa função F, que pode ser escrita como o inverso do raio. Não, porque ela pode ser escrita como um G vezes... Esse G pode depender de R. Pode, mas G pode depender da forma que for. Você está simplesmente jogando seu desconhecimento do F, você está jogando todo dentro do G. Tá? É só um truque para simplificar as coisas. Ok. Tá, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Deixa eu ver onde eu apago agora. Vou apagar aqui. Então, eu vou escrever esse meu R aqui, ó. Eu vou escrever que o meu R e L, ele vai ser igual a U e L sobre R. Tá certo?
Quando eu substituir aqui, vai ficar como? Vai ficar assim. Eu chamei D aqui, tá, pessoal? Mas eu vou chamar tudo isso aqui de D. E por que eu posso fazer isso? Porque esse pedaço aqui do operador, ele é multiplicação por R. E esse também é multiplicação por uma função de R. Então, se eu chamar esse cara aqui de U sobre R, esse eu posso chamar de U sobre R e cortar dos dois lados. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá certo? Isso está tranquilo? Cortar um tempo, porque ele vai multiplicar por L, vai multiplicar por todos os termos. Eu vou pegar esse cara aqui e vou reescrever ele assim. Agora esse cara aqui é U sobre R. Certo? Vou fazer aqui passo a passo. Esse cara aqui vai ser U sobre R. Tá certo? Esse pedaço aqui, ó, atuando aqui, eu posso tirar 1 sobre R. Né? Esse 1 sobre R, ele comuta com multiplicação por V de R. Né? É porque é só multiplicação para o número. Eu posso tirar para cá. Esse operador atuando aqui, olha o que vai acontecer. Esse operador atuando ali, ele vai ser 1 sobre R derivado da segunda. Então, o que eu faço? Eu vou tirar esse 1 sobre R daqui. Ele vem para cá. Só que ao vir para cá, nada muda, e esse cara aqui vai virar assim, ó. Derivada da segunda. Que é o que a gente acabou de ver aqui, ó. 1 sobre R derivada da segunda. 1 sobre R derivada da segunda. E aí esse 1 sobre R está aqui também. Então eu posso tirar esse cara daqui e daqui. Ficou mais claro? Tá? E eu vou chamar esse operador aqui todo de operador DL. De R. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não? Então eu vou chamar ele aqui, ó. Só para ficar explícito quem é ele. Menos h cortado ao quadrado sobre 2μ. D2dR2 mais V de R mais LL mais 1 h cortado ao quadrado sobre 2μr quadrado. Tá bom? Mas vocês vão começar a ver que tem uma coisa interessante atuando com esses caras relacionados a esse U aqui, que é o seguinte. Quando eu for fazer integrais, e a minha integral for feita em R, θ, φ, a parte θ, φ tem a ver com os harmônicos esféricos, vai embora, certo? E o que sobra para mim, se isso não estiver claro, vocês me falam, tá? Quer dizer, talvez seja melhor fazer. Bom, se isso não estiver claro, vocês me falam. R, L, M. Não. Deixa eu ver. Não, tá errado, tá. E L, tá certo? Aqui de R, R, E', L, isso, R. E lembra, tinha um jacobiano da transformação de x, dy, dz para coordenadas esféricas, é r quadrado seno θ, certo? Só que o seno θ ele vai justamente no produto interno do harmônico esférico, tá certo? Que a gente definiu lá atrás. Então sobra aqui o quê? R quadrado dr. Tá certo? Se essas funções forem normalizáveis, isso aqui vai ser integrar unidade, tá certo? Se elas forem não normalizáveis, tem que integrar tipo a delta de Dirac, tá certo? Mas, de qualquer forma, essa expressão aqui, se vocês substituir agora quem é o nosso U, a gente vai obter o quê? Integral de 0 a infinito de U e L estrela, U e' L dr. Tá? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Tá? E veja que interessante, quando a gente estudou, quem viu
isso em física matemática, viu justamente que o peso que aparece aqui, ele tem a ver justamente com a característica autoadjunta dos operadores que vão atuar nessas autofunções aqui. Tá certo? Então vocês veem que essa função aqui, essas autofunções aqui, são autofunções desse outro operador diferencial mais simples, tá? Que o peso é trivial, é simplesmente dr. Enquanto essas funções aqui, elas vão ter esse peso r quadrado. Né? No problema de Sturm-Liouville e tal, que vocês viram com sorte lá em Física Matemática 2. Tá certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a gente pode dizer sobre a característica autoadjunta do operador D, certo? Ou seja, integral de 0 a infinito de U L. Como os dois dependem do mesmo L, né? Lembra por que eles dependem do mesmo L? Esse cara aqui era o psi originalmente, tá? Quando eu for integrar o meu psi, o que acontece? O meu psi ele tem o R e tem o Y. O y integrado em θφ vezes o outro y, igual a θφ, vai dar 2 deltas de Kronecker, L e MM'. Certo? Por isso que o L é o mesmo. A energia pode ser diferente, mas o L tem que ser igual. Como o L é igual, eu vou tirar para poupar. A linha tem que estar no R ou no R estrela? Tá errado. Não tem que estar em lugar nenhum. Eu tinha escolhido nesse e botei no lugar errado. Tá? Então, aqui, pode pensar no nosso D aqui, atuando no nosso U aqui. Tá? DR. Certo? Bom, para eu ver se o meu operador autoadjunto, então eu preciso saber se a ação do operador nas funções, tá, é igual à ação do operador nos seus duais, né, nos funcionais lineares associados. Então, de forma prática, isso é a mesma coisa de eu dizer que eu quero pegar esse operador diferencial, tirar a atuação dele dessa função e jogar nessa aqui. Mas esse operador diferencial, ele tem dois pedaços que são multiplicações por funções. Se eu multiplico essa ou essa, tanto faz. Essas funções aqui são reais, então eu posso jogar para cá. Eu só preciso me preocupar com esse pedaço que tem a derivada segunda aqui. Tá certo? Então, na prática, meu problema é o seguinte. Integral de 0 a infinito de f g duas linhas dr. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a infinito de quê? De g' f' menos g' f'. Todo mundo concorda? Não, não perdi. Dá um tipo de F. Não, isso aqui são duas funções quaisquer. Não aquele F. Não, outro f. Quer dizer, é isso. Mas aquele G é aquele G. Não. Então, São quaisquer outras duas funções arbitrárias. só porque ali tem uma derivada segunda. Isso, que eu quero mostrar o que acontece quando eu tentar tirar esse operador que está atuando aqui e passar para cá. Aí eu esquematicamente reescrevi isso aqui como sendo simplesmente um f, né, que seria esse cara associado a esse cara aqui, se quiser pensar assim, e o g associado a esse cara aqui. Certo? Então eu tirei uma derivada total, quando a derivada total for atuada aqui, vai dar o g duas linhas, que é esse termo daqui, vezes o f, que é o termo daqui, só que dá um termo novo, que é o g' f', que eu preciso subtrair para ter a igualdade. Tá certo? Só que esse termo aqui é um termo de derivada total. Tá? Então, esse cara aqui vai ficar o quê? G' f atuando, calculado de 0 a infinito. Calculado em infinito em 0. Tá? Menos a integral de 0 a infinito de g' f' dr. Tá certo? Só que eu posso fazer o truque de novo aqui. Tá? Eu quero que a derivada essencialmente atue em f. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, menos integral de 0 a infinito, e aí vai ficar assim. Espera aí. Eu
eu vou tirar uma derivada do F, não, do G. G, F', linha, tá? Menos G, F, duas linhas. Engraçado, professor, que você faz isso, só que você não fala, vou fazer integral por partes. Integral por partes aí, né? Você não fala. Mas por que por que eu vou dar um nome para uma coisa que é simplesmente um passo? Então, você faz, né? Tipo, eu achei. Bom, então, esse cara aqui, veja, eu tenho outro termo de derivada total. Esse cara, termo de derivada total, antes eu tinha G', agora eu tenho G', agora eu tenho GF'. Tá certo? E um sinal de menos entre eles. E sobrou o termo que eu quero. Menos com menos fica mais, o operador está bonitinho, eu estou dando F agora. Então, isso aqui vai ser igual a G', menos F, G', isso calculado de 0 a infinito, tá? Mais integral de F, G, duas linhas, dr. Escrevi errado, né? Escrevi. Tá certo? Então, isso tudo pra gente mostra que isso aqui vai ser igual a U, E, linha, estrela, U. Cadê você? Primeira derivada tá no G, que é o que está do lado direito. Isso. Menos U, E, linha, estrela, U, E, de 0 a infinito, mais integral de 0 a infinito de D, U, E'. Eu posso botar até aqui. U, E, dr. Tá certo? Então, o que está impedindo, o potencial termo que me impede desse operador, me impede esse operador aqui de ser autoadjunto, é se isso aqui for diferente de zero. Tá certo? Então, aquela discussão que eu já espero ter feito com vocês várias vezes, que é a característica de um operador ser autoadjunto ou não é necessariamente associado só à estrutura diferencial dele, mas sim o domínio das funções onde ele está atuando. Tá certo? Então, um operador que para um certo domínio é autoadjunto, para outro domínio pode não ser e vice-versa. Tá certo? Isso é super importante, pessoal, porque o domínio das funções, ele é uma coisa que não é necessariamente especificado pelo problema. Tem a ver com a sua expectativa. Eu espero descrever estados localizados por alguma razão física ou não. Estados que podem ser encontrados no infinito. Certo? E é esse jogo entre a modelagem física e os operadores diferenciais que te dizem as possibilidades. Ok. Então vamos ver. Vamos estudar esses caras aqui, tá? Então vamos ver primeiro o nosso limite superior. Tá? O que acontece quando o nosso U, E, L, quando R vai para infinito? Tá certo? Ele pode simplesmente ir para zero. Tá certo? Então, nesse limite aqui, tanto ele quanto a derivada dele vai para zero. Então, esse cara vai, né? E esse caso aqui é o caso normalizável. Tá? Então, nesse caso, a gente sabe que esses operadores, esses caras aqui, ó, quando na hora que eu for calcular essa integral aqui, esse cara está indo para R está indo para zero no infinito, então isso aqui vai me dar uns estados normalizáveis. Porque essa integral aqui, ela tem uma condição, não é necessária, mas eu acho que é suficiente. Não é suficiente, deixa eu ver.
Não é suficiente, tá, pessoal? A condição, na verdade, é um pouco mais forte que isso para os estados serem normalizáveis, tá? Mas a gente vai estudar o limite assintótico das soluções e vai ver que esses casos, quando você estuda os limites assintóticos das soluções, você vai encontrar que esse é o caso normalizável, tá? Essa é a restrição que nos leva ao caso normalizável. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Tá? Qual que é a condição mais forte? Seria função? Não, é porque você precisa ver se você botar uma coisa... É super simples, tá? Substitui duas funções aqui que dependem de R, que vão para zero quando R vai para infinito. Então, a coisa mais simples que você pode ter é um e L, que vai depender de 1 sobre R, elevado a um alfa, que é positivo, mas é bem pequenininho. Aí pensa essa função ao quadrado aqui. Então vai ficar 1 sobre R elevado a 2 alfa, que é bem pequenininho. Quando você integrar esse negócio aqui, vai estourar no infinito. Certo? Então, esse estado aqui, ele satisfaz isso, mas ele não é normalizável. Você precisaria ter uma coisa que é 1 mais alfa, onde alfa pode ser pequenininho. Né? Esse estado aqui. Aí ele vai ser normalizável. Certo? Mas a gente vai ver que quando a gente pegar essa restrição aqui e impor as autofunções desse operador, aí isso aqui é suficiente, porque isso já restringe dessa forma nossos estados. Tá certo? Um pouco mais complicado que isso, mas já a gente vai ver. Bom, e a gente também tem o caso em que a gente pode fazer um outro truque aqui para esse negócio ir para esse negócio ir para zero. Quer ver? Veja, eu tenho U estrela e com o linha aqui. E depois o linha está no que está a estrela. Certo? Eu posso fazer com que no limite para o infinito, esse cara aqui não vá para zero, nem esse cara vá para zero, mas que a combinação deles vá para zero. Tá? É fácil ver. Nesse caso, a gente pode escolher o seguinte. Exponencial de I, K, onde esse K é uma função dessa energia, que a gente não sabe qual é ainda, tá? Vezes R. Tá certo? Olha o que acontece. Quando eu derivar aqui, ó... Deixa eu ver se eu estou fazendo isso. Quando eu derivar... vai aparecer esse K aqui. Tá. Então são duas coisas. Quando eu colocar esse cara aqui, você vai ver que esse negócio não vai ser necessariamente zero. Tá certo? Porque eu tenho a derivada em relação a R aqui, que vai derrubar o KE aqui. E aqui vai derrubar o KE'. Tá certo? Mas a questão é que a gente sabe... Não, pera um pouquinho. Tá, então eu cometi um erro. Esse cara aqui tem que ser um K constante que não depende da energia, tá? Aí, nesse caso, como é o mesmo K, aí é fácil ver que esse cara vai derrubar um IK, esse vai derrubar um menos IK. Tá certo? No limite assintótico. E aí esse negócio aqui vai para zero, tá? E aí você tem esse caso aqui, é o caso não normalizável. Cara, não vai derrubar o I tal, ou você vai derrubar o menos I, mas a função de menos já, então não deveria somar. Ou deixar. Peraí. Normalizável a delta. Então esse cara... Eu estou perdendo alguma coisa meio besta aqui. Você tem razão, vai somar, né? Aí quando Hum? tirar o limite em zero também não vai...
Não, não vai ajudar Não não. vai dar zero? Será que é o limite em zero? Não, porque nem tem limite no infinito, né? Esse que é o problema. Essas funções oscilatórias, elas não têm limite. Tipo seno e cosseno, quando você arruma entrar para infinito. É que é mais delicada essa parte aqui mesmo. É que eu não queria falar dessa outra coisa, porque eu acho que vai só confundir vocês. Porque, na verdade, quando você está trabalhando com essas funções aqui, você pode colocar tipo, um regularizador na sua exponencial para que ela convirja. Então, basicamente, você bota um negócio que, né, você tem um tipo exponencial de i, k, x, aí você bota uma coisa assim, 1 menos i epsilon. Aí você faz essas integrais todas com esse menos i epsilon aqui, e aí depois você manda o epsilon para zero no fim, entendeu? É tipo um regularizador que você usa para essas integrais fazerem sentido. Mas aí entram uns detalhes que eu não queria discutir aqui. Eu vou ver isso com cuidado depois, tá? Se eu preciso falar disso aqui, eu vou falar com um pouco mais de detalhe, tá certo? Mas de qualquer forma, isso aqui, em algum sentido, como matemática um pouco mais complicada, é suficiente para você ter esse operador autoadjunto, mas agora com funções que não são mais normalizáveis à unidade, tá? Elas vão ser normalizáveis a uma delta de Dirac. Isso é renormalização? A gente está jogando os infinitos para fora, falar desse infinito não importa. Não é na renormalização, você precisa regularizar seus infinitos, não porque você está jogando fora, tá? Na renormalização, o que você está fazendo é o seguinte, você tem uma expressão que vai para infinito, tá? E você tem uma expressão que você não conhece, e aí você bota uma fixação física. A subtração das duas tem que dar o resultado físico. Por exemplo, você fala que a massa do elétron é tanto numa certa escala de energia, entendeu? E aí você usa o critério físico da massa medida no laboratório, por isso que no grupo de renormalização você não tem a massa absoluta, né? A massa, digamos, ela precisa ser determinada no laboratório, porque é ela que vai te dar a diferença entre, digamos, os dois infinitos que foram regulados para dar um resultado finito. Então, deixa eu ver. E aqui a gente não está olhando para resultados que a gente pegou hoje, só porque aqui é zero. São diferentes. Não, você botar o regularizador, esse negócio aqui vai para zero sempre. E tem que ser, e esse K aqui tem que depender da energia também. Tem que depender da energia. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Se você quiser pensar assim, pessoal, então deixa eu fazer essa continha aqui. Só para ficar mais, acho que fica melhor se eu fizer com detalhe. Então, a gente bota ali nas derivadas, vai ficar assim. Exponencial de menos i, k, e, i, k, e', de i, k, e, r, e r, certo? Menos i, k, e, exponencial de menos i, k, e', r, exponencial de mais i, k, e, r, certo? Então vai ficar assim, isso menos o outro vai ficar, não vai ficar nada disso, vai ficar i, exponencial de i, r, k, e menos k, e', vezes k, e, mais exponencial de menos... Peraí, botei... Não, tá certo. Esse cara fica igual, né? KE mais KE', tá certo?
Fiz uma besteira não, né? Isso. No limite que esse cara aqui vai para infinito, esse cara aqui se comporta como uma delta de Dirac. Tá? Essa exponencial complexa aqui. Se pegar as representações da delta de Dirac, uma das representações é essa quando você manda o limite para infinito. Tá certo? E aí, bom, é porque a própria delta de Dirac você pode pensar com esse regularizador para ela fazer sentido. Tá? Porque esses limites eles não fazem sentido nela. Tá bom? E aí, se você quiser pensar assim, você tem tipo uma delta de K e menos K e', tá? K e E'. E esse negócio aqui vai ser zero se os estados forem diferentes. Se os estados forem iguais, eu não tenho nenhuma boa justificativa ainda para falar, tá? Mas eu preciso dar uma revisada e falar isso para vocês. Beleza. A gente está com os outros três porque a gente quer que D seja hermitiano, né? Isso. Eu quero mostrar para vocês que existe uma outra possibilidade de ser hermitiano, que é o caso não normalizável. E esse caso aqui, ele também é hermitiano, mas que as suas bases agora não são mais normalizáveis. Justamente porque o espectro do átomo de hidrogênio, por exemplo, ele tem dois pedaços, né? Um pedaço discreto e um pedaço contínuo. Essa aqui é a parte do pedaço contínuo que é mais complicado de obter. Tá certo? Se vocês quiserem só ver que eu não estou falando de nada muito mágico para vocês, se vocês pensarem no operador P², certo? Você vai ver que para ele ser autoadjunto, né, você vai ter uma coisa assim, P² atuando em Psi e Φ integral dx, certo? P² é a mesma coisa, né? Menos h cortado ao quadrado d2 dx2. Quando eu tirar esse cara para cá, é o mesmo procedimento que eu fiz aqui, certo? E vai sobrar um pedaço que vai ser justamente... vou botar Então, como é que vai ficar? Vai ficar uma coisa tipo Φ estrela Psi' menos Φ' estrela Psi de menos infinito a mais infinito agora. Certo? E esses caras aqui, para ondas planas, não vão para zero. Nesse sentido mais trivial que eu falei para vocês. E a gente usa as ondas planas aqui para representar esse operador com moto adjunto. Certo? Mas é justamente porque é nesse sentido da delta de Dirac que essa coisa é... Eu queria dar uma explicação melhor, peraí. Mas então, naquele caso que você está tentando justificar para a gente chegar a zero, a função periódica, o estado não ligado, só porque não normalizado. Isso, são os estados não... Esses aqui vão ser os estados não ligados. E esses aqui vão ser os estados ligados. Que você pode pensar de uma forma simplista de que são os estados em que o U vai para zero rapidamente, então está localizado perto da origem, digamos assim. E esse aqui não, esse aqui você encontra ondas planas que vão até o infinito. Tá, eu vou ficar devendo isso aqui para vocês, tá? Eu falo no comecinho da aula que vem. Bom, e no limite inferior, a gente tem U, E' estrela, U, E' menos U, E' estrela, U, E igual a zero. Né? Então, veja, a gente não precisa que o nosso... Isso aqui, né? Quando R vai para zero. A gente não precisa que o U vá para zero
para que essa expressão vá para zero aqui, no limite de R indo para zero? Basta que U vá para uma constante. Tá certo? Então, a gente sabe que os U's todos precisam ir para uma constante, que pode depender da energia ou não, certo? No limite de R indo para zero. Certo? Lembrando que em R relacionado ao U, isso diz que nosso R vai ser uma coisa do tipo o L sobre R, e no limite vai ser essa constante dividido por R. Tá certo? Mas veja o seguinte, nesse caso, podia ter menos pó nesse negócio, né? Nesse caso, o seu psi de E, L, M, ele vai ser uma coisa do tipo C, E sobre R, Y00 de θ, que é uma constante, certo? Só que veja, quem é laplaciano disso aqui? Nesse caso específico. Por que 0,0? Porque não é. Oi? Porque o Y está 0,0. Porque o Y está 0,0? Porque eu estou calculando aqui só o caso para L igual a 0. Então, isso aqui vai dar, essencialmente, laplaciano de 1 sobre R. E quem é laplaciano de 1 sobre R? É delta de Dirac. Isso aqui vai dar, né, menos 4π delta 3 de R. Certo? Então, se a gente permite esse C diferente de zero aqui, a gente está implicitamente dizendo que dentro do nosso potencial tem que ter uma delta de Dirac. Isso, na origem, entendeu? Então, se você remove essa possibilidade dos seus potenciais, você fala que seu potencial é bem comportado na origem, então a constante tem que ser zero. Tá? Então, a gente precisa aqui, que na verdade, esse cara aqui... Pessoal, não estou com Covid não, só pó do quadro, tá? Na minha cara. Então, o nosso E tem que ir para zero quando R for para zero. Tá? Tá operando o enxergando, mas por que quando a gente faz o limite superior, a gente não pode assumir que elas vão para uma constante? As funções, não é razoável? Mas o problema é que você vai... Como é que você vai normalizar uma função que vai para uma constante no infinito? Né? Pensa o seguinte, pensa que você está fazendo essa integral aqui de U módulo de U ao quadrado dr, de 0 a infinito. Certo? Essa aqui é a função que vai dar a norma de cada um daqueles estados. Né? Vou botar aqui um Ezinho, só para a gente lembrar. E aí, se esse cara vai para uma constante no infinito, não tem o que você possa fazer aqui, a não ser dar um número infinito. Esse cara precisa ser menor que infinito. Vocês veem isso, né? Pensa o seguinte, essa função aqui ela vai para uma constante no infinito. Certo? Se ela vai para uma constante no infinito, você pode fazer o seguinte. De 0 a infinito, U, E ao quadrado, vamos dizer que vai para C, tá? Menos C, dr, mais integral de 0 a infinito, de C, dr. Certo? Esse cara aqui, ele vai ser diferente de zero. Certo? E esse cara aqui vai ser infinito. Então, se esse cara for para uma constante, então você sabe que esse resultado aqui tem que dar infinito. Tá certo? Deixa eu ver. Tem algum pulo? Tem. Deixa eu fazer assim, ó. Acho que assim fica mais claro. Menos C. Certo? Esse cara aqui
Então esse cara aqui pode, digamos que esse cara aqui seja convergente, então esse cara aqui vai dar um certo número n, tá certo? Só que esse cara aqui você pode escrever como sendo integral de 0 a infinito de menos 2 não, fica C, U, estrela, U, E, mais módulo de C quadrado, dr, tá certo? Tá? O problema é que tá vendo esse n aqui, ó, ele tem que ser igual a isso aqui também. Só que isso aqui dá infinito, tá vendo? E esse cara aqui vai ter sempre uma contribuição positiva. Então esse cara aqui tem que dar infinito de alguma forma para compensar esse negócio, dar esse número constante aqui. Tá certo? Oi. Na última linha você não está pagando, você... Não, pode falar. Ah, Pode continuar. Na última linha agora, você escreveu que o Laplaciano de psi é proporcional a deveria ser Laplaciano de 1 sobre R. E por que isso é igual a menos 4 pi delta 3? ah, bom, você tem que fazer a conta. Oi? Assim, para você ver que isso aqui é delta Dirac, você tem que fazer a conta, mas a resposta precisa é o seguinte: pega esse cara, 1 sobre R, tá? Isso, Laplaciano, bota dentro de uma integral de f de x, e você vai descobrir que isso aqui é f de 0. Tá? Tem lá no Griffiths também. As primeiras páginas. Isso, primeiro capítulo. Na verdade, tem um fator de menos 4π aqui. Tá? Então, pessoal, isso exclui a possibilidade do caso constante. Podia ter deixado alguma coisa. Tá? Bom, vamos estudar agora o limite do ponto de vista da equação diferencial. Então, veja, a gente vai ter o seguinte. Cadê? Deixa eu escrever aqui de volta. D, L, R, D, que é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2μ, D2, DR2, mais VR, mais L vezes L mais 1 sobre 2μ R quadrado, tá certo? Quando eu for calcular esse cara aqui, ó, DL, U, E, L é igual a E, U, E, L, veja, eu posso jogar esse E para cá, tá? E o meu operador diferencial total que eu vou estar pensando vai ser uma coisa assim, esse cara menos E, tá? Atuando em U, E, L igual a 0. Tá certo? Então, do ponto de vista daquilo que multiplica a mesma função E, U aqui, eu tenho esse pedaço e esse pedaço. Quando o meu R vai para infinito, bom, eu quero que o meu V seja localizado, tá? Para eu poder dizer alguma coisa sobre o infinito, eu preciso que o meu V vá para 0 no infinito, para poder dizer uma coisa geral. Se o meu V não vai a 0 para o infinito, então eu preciso saber quem é o meu V para falar o que acontece com o meu limite da minha função, tá certo? Então, nesse caso específico, vamos supor que meu V vá para 0. Se meu V vai para 0, esse cara vai para 0 e sobra só esse pedaço aqui. E a gente tem que resolver essa parte da equação. Então, nossa, eu pulei o 0. Eu estou fazendo infinito primeiro, mas é que eu fiz o 0 primeiro. Depois eu faço, então.
Tá? Então a nossa equação vai ficar assim. D2U e DR2 igual a menos 2μe sobre H cortado ao quadrado UE. Tá certo? E aí você tem aqui, nesse tipo de situação, para E positivo, esse cara aqui é menos um número positivo. Então, uma coisa que o derivado da segunda dá um negativo vezes a mesma função, é uma coisa oscilatória senos e cossenos, certo? Se o meu E for negativo, aí esse cara vai ser exponenciais, né, reais, positivas e negativas. Então esse cara aqui, né, oscila e não oscila. Tá certo? Vamos ver o caso. É, exatamente. Na verdade, a gente vai ver que o que oscila vai ser justamente aquelas condições que a gente viu lá, que vão ser as que vão para o infinito, né, que você não está localizando, e a exponencial vão ser a versão localizada. Tá? Ela vai ter um detalhezinho a mais, mas em geral é a versão localizada. Então, você vai ter o seguinte, o U e, no caso oscilatório, vai ser um fator A, exponencial de I, R, KE, mais B, exponencial de menos I, R, KE. Tá certo? E esse cara aqui vai ser tipo partícula livre, tá? Esse vai ser justamente aqueles potenciais, vai ser aquelas funções que são normalizadas da delta de Dirac, que a gente está discutindo, e eu vou justificar direitinho a questão do operador autoadjunto nessa situação, tá certo? Só que tem que tomar um pouco de cuidado aqui, tá, pessoal? A gente tem duas condições de contorno, uma no infinito e outra em zero, tá? Como a gente tem duas condições de contorno, a gente não tem liberdade arbitrária tanto em A quanto B, tá certo? Então, quando a gente for calcular o outro caso, que é o caso de energia negativa, isso aqui ele vai ficar como? Vai ficar um outro A, exponencial de RKE, onde eu chamei de outra letra aqui. Né? Usei a mesma letra. Não, botei kappa. Kappa E, tá? Mais B, exponencial de menos R, kappa E. O de cima é o do oscilador múltiplo, o de baixo, agora que você escreveu, é do energia negativa. Uhum. Tá? E aí o kappa, o E é quando esse cara aqui é negativo, tá? Aí nesse caso vai ficar assim, ó, I, peraí, então aqui é menos e mais. Então ó, fica I raiz de 2μ módulo de E sobre H cortado, tá? Tá certo? Aí tem que tomar cuidado, porque você fala o seguinte, bom, para esse estado ser normalizável, então você precisa que esse cara aqui vá para zero. Esse B tem que ser zero. Só que o B não pode ser zero se você pensar que na origem esse cara tem que ser zero também. Né? Você vê que se você olhar burramente só para esse pedaço da equação, você vê que quando o R vai para zero, você vai precisar de uma combinação linear de A e B indo para zero, para que esse negócio seja diferente de zero. Para esse negócio ser zero em zero, que é o que a gente tinha visto antes, que era um requerimento. Tá certo? O problema aqui é que a gente está olhando só parte das soluções quando a gente faz isso. Se a gente coloca isso aqui num problema usando o método de Frobenius, vocês vão ver que a gente vai ter uma solução em que os meus autovalores vão ser especiais, discretizados. Né? Vocês lembram isso quando a gente viu os polinômios de Laguerre? Nos polinômios de Laguerre, para você ter polinômios, você tinha que fixar os valores especiais dos autovalores. Quando você fazia isso, você truncava, a nossa série deixava de ser infinita, e o termo de exponencial ia embora. Então, é por isso que quando você vai, no caso localizado, para você fazer ele localizado, você precisa se livrar dessa exponencial. Para você se livrar dessa exponencial, você tem que escolher os autovalores de forma específica,
para que esse cara não apareça, e aí isso discretiza o espectro do operador. Então, sabe, Oi? falou os valores? É, porque discretiza os autovalores. E os autoestados. Porque agora você tem, né, um autoestado para cada autovalor, então se discretizou um, discretizou o outro. Tá certo? Professor, ali no canto superior, o capa aí, se você tira o módulo de I, ali dentro não vai ficar um número real, e daí o I fora ele fica complexo, e daí vai ficar oscilatório de novo? Você não deveria não tirar o módulo E? Não, isso aqui é para E maior que zero. E maior que zero. E esse cara é para E menor que zero. Mas é o módulo que está com o E lá. Isso é que o sinal negativo já está no tipo. Aqui, ó. Esquece. Vamos tirar esse I daqui. Vamos fazer assim. Não. Se eu fizer isso, eu posso. Se esse cara for negativo, eu posso escrever ele como sendo menos o módulo. E esse menos 1 aqui eu tiro transformando em I aqui. Só isso. Eu acho que o que eu queria dizer, e se não foi eu que estou com a dúvida agora, mas aí quando a gente coloca o kappa na segunda equação de 1, não volta a ser oscilatório? Porque tem um I agora. É isso. É porque a gente sabe que no U tem um I lá, o exponencial, com um número complexo e tal, daí vira cosseno seno, que é o oscilatório. No U, agora, quando é um caso de exponencial, lá no kappa tem um I. Daí quando a gente escreve o kappa como a expressão lá da raiz com I, volta a ser oscilatório. Não, tá, é que eu fiz besteira, né? Eu fiz besteira. Aqui eu botei o I 2 vezes. Tá certo, o kappa sem o I aqui. Ah, tá. Eu botei ele 2 vezes, botei ele aqui e botei Por isso que o aqui. sinal está trocado, né? Isso. Eu pensei que só tinha trocado por... Não, foi leseira minha. Agora eu entendi que está trocado. Agora faz sentido. Foi mal, pessoal. Bom, então, beleza, 10 horas. E a semana que vem, Nossa. professor,